Repórter Paulo Massad com o Adson Batista falando. 5 para as 11. Você, Massa. É um jogador que a gente conhece bem e que traz muita confiança. Mas a gente ainda precisa evoluir ali no meio e com a subida dos zagueiros, uma compactação. No primeiro tempo a gente sofreu muito com isso. Mas eu tenho esperança, pela qualidade dos jogadores, que a gente possa jogar um futebol melhor. Porque o torcedor, ele espera sempre mais, né? E essa derrota para o Goiânia, ela vai demorar a ser esquecida, porque realmente a responsabilidade maior é nossa pelo investimento e pela qualidade dos jogadores. O Adson, até falando nessa questão de investimento aí, de jogadores que podem render mais, e até pensando na temporada, não só no Goiano. Laterais também são duas posições que te preocupam, a esquerda e a direita. Você tem gostado, por exemplo, do Rodrigo Soares? Não, precisa evoluir muito, né? E é um jogador que aceita cobrança, porque é um jogador que tem uma idade importante, já jogou Liga dos Campeões, já jogou em alto nível. Eu espero mais dele, que é um jogador inteligente e é um jogador que a gente aposta muito, né? Lado esquerdo, o Jefferson passa por um momento ruim. O Moraes é mais ala, ele não é lateral, ele é mais para frente do que para trás, né? A gente espera conseguir uma evolução nesse sentido. Mas o que mais me preocupa hoje é mais a nossa questão de posicionamento, de organização, né? O jogo que a gente foi melhor foi contra o Craque, que a gente fez um jogo assim mais organizado taticamente. Então a minha esperança é que a gente consiga evoluir. Você vê que a hora que veio o pênalti, o Atlético melhorou no jogo, recuperou confiança. O jogador brasileiro sofre muito com a falta de confiança e com alguns momentos que você viu na partida, né? Então o segundo tempo foi mais tranquilo, a gente poderia ter ganhado melhor, mas me preocupa e não vou empolgar em momento nenhum de achar que a gente está no nível que nós esperamos. Hoje tivemos o sorteio da Copa do Brasil, o Atlético vai pegar o Atlético Alagoinhas da Bahia. Esse jogo que deve acontecer entre o mata-mata, entre os dois jogos do mata-mata do Campeonato Goiano. É uma situação que te preocupa? Não pode preocupar. Eu sei que a gente vai ter um período aí que dá para trabalhar forte fisicamente, para dar uma lapidada, né? E atleta profissional suporta tudo, né? E a gente tem que entender que o jogo do Copa do Brasil é muito diferente, porque é jogo que vai exigir muito, porque é jogo decisivo, né? E o problema maior é que envolve muito dinheiro, mexe com todo mundo, dinheiro faz a diferença nessas horas. Nós temos que ter maturidade, nós precisamos jogar de maneira diferente do que estamos jogando, com inteligência, com sabedoria, saber ser mais organizado dentro de campo para que a gente possa passar, porque é muito importante para o Atlético. O que você acha do adversário? Olha, é sempre jogo difícil, né? É um time que vem fazendo boas campanhas no futebol baiano, né? A gente sabe disso, talvez passe por um momento de dificuldade, mas vai ser jogo difícil, é jogo diferente, é jogo que todo mundo entra com um espírito dobrado, porque envolve muita coisa, né? Então, eu espero que a gente possa melhorar muito até chegar a esse jogo, porque nós fizemos hoje um primeiro tempo ruim e me preocupou muito. Logicamente, o resultado é importante, mas não pode encobrir essas coisas. Ô Adson, até aproveitando isso, você citou agora há pouco o jogo, a derrota para o Goiânia. Você precisou tomar atitude já naquele mesmo dia em relação à preparação física, enfim. O que você precisou fazer? Tipo de conversa com os seus jogadores, com o Eduardo? Quais foram as atitudes que você precisou tomar para dar uma chacoalhada nesse grupo? Olha, o Eduardo, ele vem trabalhando bem, a gente conversa toda hora. O problema é os jogadores absorver, né? E isso também gera algumas situações. É importante entender que os jogadores precisam absorver, né? Porque às vezes você tem um bom treinador que faz um bom trabalho, mas os jogadores não absorvem. A gestão de grupo ela é muito complexa. O que eu posso dizer é que eu fiz reunião com vários jogadores, né? Cobrando uma melhor produção, porque são jogadores de um nível que pode produzir muito mais, né? E é inadmissível você perder um jogo
que você 2 vezes saiu na frente e toma 3 gols de bola parada, né? Aí as pessoas, eu fui ver os gols depois, porque eu vi durante o jogo. Achar um culpado só o goleiro? Não foi só o goleiro. Eu acho que o goleiro possa ter contribuído em um lance. O resto foi nosso sistema defensivo, que engloba o goleiro também. Então a gente tem que ser muito racional, né? Esse goleiro terminou a Série A jogando em alto nível. Futebol, as pessoas querem, às vezes, crucificar um jogador por jogo. O cara falhou, tal, tem que achar culpado, né? Não é assim. A gente tem que ter a noção e saber avaliar isso. O mais importante é a gente voltar a ter organização de equipe, como foi no primeiro jogo contra o Goiás, como foi contra o Craque, mesmo o Tubarão jogando segundo homem, que eu acho que não é a função dele, mas é pela uma necessidade, né? Mas eu tenho esperança que a gente possa dar uma guinada, porque temos bons valores aqui, temos bons jogadores. Você espera melhora, Adson, e cobra que os jogadores assimilem, né? Elogia também o trabalho do Eduardo. E eu tenho ouvido muito, não aqui, né, mas em outros clubes, de maneira geral, se falando muito da questão da sequência de jogos, muito próximos uns dos outros, sem muito tempo para treinar, é mais regenerativo, um treinozinho mais leve para ir para o próximo jogo. Isso contribui ou não serve de justificativa aqui no Atlético? Não pode ser, né? Nós ficamos treinando um mês, né? Eu acho que nós não fizemos a pré-temporada ideal. Tanto é porque aconteceu algumas mudanças, né? É evidente que eu não posso jogar isso só na conta dos profissionais. É muito pesado isso, né? Mas a gente precisava de ter uma ideia diferente para a gente ter um time mais acertado, né? Faltou todos os setores ali contribuir de alguma forma, né? É muito fácil jogar só na preparação física, que realmente não é ideal. Eu conversei com alguns jogadores que jogaram na quinta-feira e falou, poxa, Adson, mas quinta-feira à noite nós pegamos um jogo pesado, já jogar 10h30, nada contra, porque a federação foi muito bem, mas é uma situação que a gente precisa até rever para todos os clubes. Jogou quinta-feira à noite para jogar 10h30 no domingo, é complicado. Só quem foi atleta, quem vive isso sabe, mas não serve desculpa. A gente pode muito mais, né? A gente tem condição de fazer um trabalho melhor. O Atlético investiu em grandes jogadores e a gente precisa ter uma resposta melhor. Evidente que eu espero que no momento mais importante do campeonato que venha essa resposta, que venha essa organização. Mas hoje me preocupou o primeiro tempo, me preocupou o segundo tempo do Goiânia. Em alguns momentos a gente se perde na questão de posicionamento, de organização, né? E isso não é ninguém que determina, é uma questão natural ali dos jogadores dentro de campo, que se perdem e não se organizam, né? E comete alguns erros assim muito pesados, como foi hoje no primeiro tempo. Muito obrigado ao presidente Adson Batista, presidente do Atlético, falando após a vitória do Dragão 2-0 para cima do Morrinhos. E mesmo